Você já percebeu que algumas pessoas acordam às 5 da manhã, vão para academia, cumprem todas as metas do dia, e quando você pergunta como elas fazem isso, elas simplesmente dizem: "Ah, é só ter disciplina". E você fica lá, se perguntando por que você não consegue nem sair da cama na hora certa, quanto mais ser produtivo o dia inteiro. O problema em torno disso é muito mais simples e nós já falamos isso por aqui algumas vezes. O seu cérebro foi projetado para te sabotar e não para te ajudar. A evolução construiu seu cérebro para economizar energia a todo custo, evitar desconforto e resistir ativamente a qualquer mudança que você tente fazer. Enquanto você acha que está lutando contra a própria fraqueza, na verdade está enfrentando milhões de anos de conexões neurais que quer te manter exatamente onde você está, na zona de conforto, economizando energia e evitando esforço. Se disciplina não é uma virtude moral ou um talento inato, mas sim um conjunto de mecanismos neurobiológicos, então você pode hackear esses mecanismos. Bora aprender a fazer isso? Deixa eu te explicar algo brevemente. O seu córtex pré-frontal tem uma reserva limitada de energia. E o que isso significa sobre os hacks da neurociência que podem forçar seu cérebro para ser disciplinado? Significa que essa energia limitada sofre influência a cada decisão que você toma, a cada não que você diz a um impulso e a cada esforço de autocontrole. Tudo isso consome energia e recursos pré-frontais da sua mente. Esse fenômeno tem até nome na ciência, e ele se chama ego depletion, ou esgotamento do ego. Mas por mais que tudo isso aconteça, existe um jeito de hackear o sistema e fazer o seu cérebro trabalhar a seu favor, sem depender de força de vontade bruta. E é exatamente aqui que entra o primeiro hack. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que disciplina é algo que vem de dentro de você ou algo que o ambiente coloca em você? Coloque aí nos comentários. Se você respondeu de dentro, você está pensando sobre disciplina da forma errada. E é por isso que você está lutando para vencer seu cérebro. Olha, tentar ser disciplinado em um ambiente caótico é como tentar meditar durante um show de rock. Tecnicamente possível? Sim. Mas você está apenas tornando tudo infinitamente mais difícil para si mesmo. Seu cérebro não existe em um vácuo. Ele é constantemente bombardeado por pistas ambientais, sinais que acionam padrões automáticos de comportamento. Logo, se você consegue controlar as pistas, você controla o seu comportamento. Daniel Levitin explica isso brilhantemente em The Organized Mind. Quando você atribui locais específicos para objetos e tarefas, você está externalizando a carga cognitiva. Em vez do seu córtex pré-frontal ter que lembrar onde estão as chaves, o documento importante ou o que você precisa fazer amanhã, o ambiente lembra por você. Isso libera recursos mentais preciosos, recursos que você pode usar para manter suas rotinas disciplinares, em vez de desperdiçá-los tomando microdecisões o dia inteiro. Pense nisso. Toda vez que você vê um chocolate na sua mesa, seu cérebro precisa gastar energia dizendo não, certo? Uma vez fazendo isso? Pode ser fácil, mas 10 vezes ao longo do dia? Bom, seu córtex pré-frontal vai começar a ficar fraco e na 11ª vez, você come o chocolate. E mais uma vez, não porque você é fraco, mas porque seu cérebro está cansado de dizer não. Então, o que você tem que fazer? Fazer um design de ambiente intencional, onde você estrutura o mundo ao seu redor de forma que os comportamentos disciplinados se tornem o caminho de menor resistência, não o de maior. Quer ir à academia amanhã de manhã? Deixe suas roupas de treino e tênis ao lado da cama antes de dormir. Quer parar de rolar o feed do Instagram antes de dormir? Coloque seu telefone em outro cômodo à noite. Simples assim. Sem o telefone ao alcance da mão, você remove a pista que aciona o hábito automático de pegar o celular. James Clear, em Hábitos Atômicos, chama isso de tornar óbvio. Quando você torna as pistas visuais para hábitos positivos extremamente óbvias e torna as pistas para hábitos negativos invisíveis, você está remodelando o corpo estriado do seu cérebro
para trabalhar ao seu favor. Mas espera, se é tão simples assim, por que a maioria das pessoas falha? Porque mudar o ambiente é apenas o primeiro passo. Você também precisa entender como reduzir o custo cognitivo de cada decisão que ainda resta. E é aí que o segundo hack entra. Aqui está algo que talvez você já tenha experimentado. Você entra em um supermercado com uma lista de compras. Você sabe exatamente o que precisa. 5 itens. Simples. Mas quando você chega no caixa, o carrinho está cheio de coisas que não estavam na lista. Biscoito, sorvete, um cortador de unhas que você nem sabia que precisava. O que aconteceu ali? Fadiga de decisão. Seu cérebro teve que dizer não para centenas de escolhas ao longo do supermercado. Não para os biscoitos no corredor 3. Não para o chocolate no corredor 5. Não. E depois de um tempo, seu córtex pré-frontal simplesmente desiste. Ele está exausto de tomar decisões, então ele começa a dizer sim para tudo. É exatamente por isso que os supermercados colocam balas, chicletes e itens de impulso no caixa, porque eles sabem que o seu cérebro está esgotado naquele ponto. Em Willpower, é detalhado que o ato de autocontrole consome glicose e recursos do córtex dorsolateral pré-frontal. E estudos de neuroimagens confirmam isso de que, durante o esgotamento mental, a atividade nessa região cerebral despenca. E quando ele está no vermelho, ele perde a capacidade de resistir às tentações. A solução? Reduzir o atrito e simplificar tudo que não importa. Vou te dar exemplos de pessoas que talvez você conheça já pelas redes sociais. Sabe o CEO da Apple? O Jobs, ele usava sempre a mesma roupa. Sabe o Barack Obama? Ele também fazia isso. Não porque eles não podiam comprar roupas diferentes, mas porque eles entendiam que cada decisão trivial é um desperdício de recursos cognitivos que poderiam ser usados para decisões realmente importantes, já que, de fato, eles precisavam tomar todo dia decisões extremamente importantes. Mas calma, você não precisa ser presidente ou CEO para aplicar isso. Aqui estão formas práticas de reduzir o atrito e simplificar mais a sua vida. Primeiro, crie rotinas fixas para atividades recorrentes. Coma o mesmo café da manhã toda segunda, quarta e sexta. Treine nos mesmos horários toda semana. Planeje suas refeições no domingo. Quanto menos você tiver que pensar sobre essas coisas, melhor. Segundo, use os princípios de One Touch para decisões pequenas. Não fique ruminando sobre responder ou não um e-mail simples. Responda imediatamente ou arquive isso. Decida uma vez e siga em frente. Terceiro, elimine opções desnecessárias. Menos escolhas igual menos fadiga. Você não precisa de 47 potes de molho na geladeira. Você não precisa de 15 séries na sua lista para assistir depois. Simplicidade é poder. O simples ato de fazer listas externas e anotar compromissos em sistemas confiáveis alivia a carga cognitiva imposta no córtex pré-frontal a fim de manter intenções futuras na memória de trabalho. Quando você externaliza a informação, seu cérebro para de gastar energia tentando lembrar. E fazer isso ajuda ele a focar no que realmente importa: executar. E agora, o terceiro hack tem a ver com uma das descobertas mais poderosas da neurociência sobre disciplina. Repetir algo obsessivamente não é a melhor forma de criar um hábito duradouro. A forma como você distribui a prática ao longo do tempo é muito mais importante do que a quantidade bruta de repetições que você faz ao longo de um dia. E isso tem tudo a ver como o cérebro consolida memórias e padrões de comportamento. Quando você tenta fazer algo repetidamente em um curto espaço de tempo, tipo treinar 7 dias seguidos na primeira semana e depois desistir, você não está dando ao cérebro tempo suficiente para consolidar o padrão neural desse comportamento. Então, qual seria a alternativa? Prática espaçada. Aqui está como funciona. Em vez de fazer tudo de uma vez, você distribui as sessões ao longo de dias ou semanas. Você treina segunda, quarta e sexta.
Você estuda um assunto por 30 minutos hoje, depois revisa amanhã, depois revisa em 3 dias, depois em uma semana. Isso cria o que os cientistas chamam de dificuldades desejáveis, pequenos desafios que forçam o cérebro a trabalhar mais na hora de recuperar a informação ou executar o comportamento. E esse esforço extra? Ele dispara uma cascata neuroquímica que fortalece as conexões sinápticas. Traduzindo, quando você espaça a prática, você literalmente remodela a estrutura física do seu cérebro para tornar aquele comportamento mais automático e menos dependente de força de vontade. Mas aqui está como você pode colocar isso em prática. 1. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha um comportamento disciplinado que você quer instalar. Treine-o com consistência, mas com espaçamento. 3 vezes por semana é melhor que 7 dias seguidos e depois nada. 2. Use a recuperação ativa. Mentalmente revise o hábito antes de executá-lo. Hoje eu vou treinar. Vou começar com um aquecimento de 5 minutos, depois... Esse ato de recuperar mentalmente o padrão fortalece o circuito neural antes mesmo de você agir. 3. Varie levemente o contexto. Não seja escravo de condições perfeitas. Treinou em casa hoje? Tente ao ar livre na próxima. Acordou mais tarde que o planejado? Faça uma versão reduzida do hábito em vez de pular completamente. Porque aqui está o segredo que pessoas disciplinadas sabem instintivamente. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser consistente ao longo do tempo. Mas mesmo entendendo tudo isso, ainda existe um obstáculo gigante que derruba a maioria das pessoas no meio do caminho. Você já reparou que é muito mais fácil ser disciplinado de manhã do que à noite? Lembra do conceito do ego depletion que vimos antes? De que autocontrole é um recurso finito. Por mais que ele seja finito, tem como ele ser recarregado. E essa pode ser a informação mais valiosa desse vídeo inteiro. Então presta atenção. A maioria das pessoas trata a força de vontade como se ela fosse infinita. Elas acordam, tomam 50 decisões antes do almoço, resistem a 30 tentações ao longo da tarde, chegam em casa completamente esgotadas e então se culpam por não terem energia para ir à academia ou trabalhar naquele projeto importante. Mas e se você pudesse deliberadamente restaurar sua reserva de autocontrole ao longo do dia? E se, em vez de lutar até a exaustão total, você fizesse pausas estratégicas para recarregar a bateria do córtex pré-frontal? Aqui estão as estratégias cientificamente validadas para você implementar no seu dia a dia. 1. Descanso breve e ativo. Estudos de neuroimagem mostram que pausas de 5 a 10 minutos, especialmente envolvendo movimento leve, uma caminhada curta, alongamento, restauram a atividade no córtex dorsolateral pré-frontal. Então, seja estratégico nisso. 2. Reabastecimento da sua energia. Sim, literalmente comer algo. Um lanche leve com carboidratos e proteína pode restaurar os níveis de glicose cerebral que sustentam o autocontrole da sua vida. 3. Técnicas de relaxamento. Respiração profunda, meditação rápida de 3 minutos ou simplesmente fechar os olhos e não fazer nada por alguns minutos. Isso acalma a amígdala, reduz a carga de estresse no sistema límbico e permite que o córtex pré-frontal se recupere. No final do dia, pessoas realmente disciplinadas não são super-humanas. Elas apenas sabem como conservar e recuperar seu recurso mais precioso, a capacidade de controle consciente sobre suas ações. Mas espera, mesmo fazendo tudo isso, ainda existe um ladrão silencioso roubando sua disciplina todos os dias. E você provavelmente nem percebe que ele está lá. Vou te fazer uma pergunta honesta. Quantas vezes você checou o celular hoje? Se você é como a maioria das pessoas, a resposta é algo entre 50 e 150 vezes. E cada uma dessas checagens tem um custo que você não vê.
O multitasking aumenta em até 40% o consumo de energia da sua mente. Você está literalmente queimando quase metade a mais de energia mental sempre que alterna entre tarefas. E aqui está a parte cruel. Você nem precisa realmente executar múltiplas tarefas ao mesmo tempo. O simples ato de alternar sua atenção de um documento para uma notificação do celular, de volta ao documento para um e-mail, de volta ao documento, já cria o que os neurocientistas chamam de switching costs, custos de alternância. Cada vez que você troca de foco, seu cérebro precisa 1. Desativar o contexto mental da tarefa anterior. 2. Recarregar o contexto mental da nova tarefa. 3. Reorientar sua atenção. 4. Suprimir impulsos de voltar para a tarefa anterior. Então, você precisa evitar fazer isso. Seu córtex pré-frontal não foi projetado para isso. E quanto mais você tenta, mais você esgota o recurso exato que você precisa para ser disciplinado: capacidade atencional. A solução? Eliminação radical de custos de alternância. 1. Bloqueie seu tempo. 90 minutos de foco profundo valem mais que 4 horas de trabalho distraído. 2. Crie barreiras físicas para distrações. 3. Use o princípio de Designate a Place. Aqui é sobre você atribuir locais específicos para tarefas específicas. Você trabalha na mesa. Você relaxa no sofá. Isso treina seu cérebro a entrar automaticamente no modo certo quando você muda de local físico, reduzindo o custo cognitivo de mudar de marcha. 4. Agrupe tarefas similares. Fazendo isso, você tem mais produtividade e toma decisões que realmente importam. No fim das contas, os hacks de neurociência que você viu não são truques mágicos. São formas práticas de fazer o seu cérebro trabalhar a seu favor e não contra você. Eles transformam a disciplina em algo previsível, treinável e mensurável, como controlar o ambiente, reduzir o atrito, espaçar a prática, recarregar a energia mental e eliminar distrações. Ter disciplina não é sobre você ter força de vontade, mas sim sobre você saber fazer uma engenharia do seu comportamento. Comenta aqui o que mais fez sentido para você nesse vídeo. Deixe seu like e siga o canal para não perder os próximos conteúdos que vamos trazer por aqui.